Shalom, shalom, boa tarde. 22 de TV, 5.783, 15 de janeiro do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. Então, como o primeiro dia de todas as semanas, nós temos uma nova porção, uma nova Parashá. Então hoje nós estamos iniciando a terceira porção do livro de Shemot, Êxodo, Nomes. E nesse novo ciclo dos estudos da Torá, nós estamos aí na 14ª porção. Já completamos o livro de Bereshit e agora nós estamos na terceira porção do livro de Shemot, o segundo livro da Torá. E nesse sentido, então, nós estamos aí no primeiro dia da semana, o primeiro dia para o Shabat, é o primeiro dia da nossa porção semanal com a sua leitura, a sua primeira leitura da semana, né? Teremos aí hoje também a nossa prece pelo Brasil e pelo povo brasileiro, alicerçados no Salmo 47. A prece do Salmo 47 é uma prece muito, mas muito bonita, muito espiritual, onde aguça os nossos olhos espirituais. Vamos ver daqui a pouco, ok? Nós estamos aí no livro de Shemot, onde nos fala sobre a questão Moshe, o escolhido de Deus para ser o seu instrumento libertador, para tirar o povo do Egito para levá-los à terra prometida. Nós temos aí no finalzinho, né, do livro de Bereshit, o primeiro livro da Torá, onde Iosef, né, fala para com seus irmãos, e os seus irmãos, né, para falarem às suas gerações futuras a respeito do momento em que Deus certamente se lembrará de vocês. E nesse sentido aí, Iosef está falando sobre o enviado de Hashem para ser esse instrumento libertador, onde nós temos aí a famosa expressão Pakod e Ficod, né? Que certamente eu me lembrei. Então Iosef, ele disse lá no capítulo 50, verso 25 de Bereshit, Gênesis, Iosef disse aos seus irmãos, Ve Elokim, Pakod e Ficod, Itchem, ou seja, Deus seguramente se lembrará de vocês. Então, né, Iosef vem confirmando isso aos seus irmãos. Serach, né, a filha de Asher, que nesses dias está viva ainda, em que Moshe chega ao Egito, e então os anciãos procuram exatamente Serach para confirmar, apareceu um tal de Moisés aí dizendo que Deus apareceu para ele e é para que ele venha a nos libertar do Egito. E aí, Serach? Então Serach disse, o mensageiro de Deus, ele dirá, Pakod e Ficod, ou seja, Deus seguramente dirás, através desse mensageiro, o emissário de Deus, eu lembrei-me de vocês. E foi exatamente essa mensagem que Moshe levou, e então, devido a isto, né, com a testemunha de Serach, a filha de Asher, que relatou aos anciãos, né, segundo o Talmud, segundo os comentários de Rashi, que ela ouviu isso do seu pai Asher e do seu avô Yaakov, né? Então, né, a mesma palavra ela ouviu também da boca do seu tio Iosef. Então ela estava trazendo ali, na realidade, apesar de ela ser uma, e a Torá fala que a boca de duas testemunhas é para ser mencionada e confiada, mas Serach, ela estava trazendo na realidade, né, Yaakov, o avô dela, Asher, o seu pai, e Iosef, o seu tio. Então, na realidade, estava trazendo uma palavra que era testemunhada por 3 pessoas,
apesar que Iosif falou, né, para todos os seus irmãos, né? Então essa palavra tornou-se realmente uma palavra de confiança, e assim Serach, ela realmente confirmou, e por isso o povo acreditou, confiou, e aí começam os preparativos para a redenção, ok? Vamos entrar em detalhes com referência a essa paraxá desta semana. A paraxá desta semana está bombástica, né? É para sacudir realmente cada um de nós, os nossos conceitos, preceitos, a nossa base. Vamos precisar rever os nossos conceitos? Sim ou não? Vamos ver. Realmente temos uma paraxá bombasticamente maravilhosa. Então, primeiramente, a nossa prece pelo Brasil e pelo nosso povo brasileiro. Isso se inclui cada um de nós, obviamente, porque afinal de contas estamos no mesmo barco. E a prece do Salmo 47, ela nos fala sobre a soberania de Deus, que ela será reconhecida e aceita por toda a humanidade. Por toda a humanidade. E dentro desse aspecto aí, nós temos exatamente que as nações procurarão Israel, o povo judeu, que de fato o povo judeu espalhou entre as nações o conceito do monoteísmo com fundamento judaico. E dentro desse aspecto, o conhecimento do verdadeiro e único Deus, Criador, Redentor e Salvador. E desse sentido, né, apesar que através dos milênios houve muitas campanhas contrárias ao monoteísmo com fundamento judaico, né, essa prece do Salmo 47, ela vem nos ensinar que, de fato, o caminho adequado para servir o único Deus é o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, amados, preste atenção na prece do Salmo 47. Temos conexão com Sofonias capítulo 3, né? Todo o capítulo 3 de Sofonias, mas principalmente ali os versos 7 a 9 é bombástico, ok? E também, né, a nossa própria paraxá desta semana, a começar com a aliá de hoje, que já vem para rebentar, né? É realmente uma bomba magnífica, preciosa e maravilhosa, ok? Sente-se porque de pé vai cair, ok? Vamos lá. A nossa prece para o Brasil, o povo brasileiro, no Salmo 47 diz assim: ao mestre do canto, os filhos de Corah, um salmo. Vós, ó todos os povos, vejam bem que a prece ela está falando todos os povos, sem exceção, ok? Aclamai a Deus com vozes de júbilo, porquanto o Eterno, o Altíssimo, é excelso. Ele é o grande rei sobre toda a terra. Povos a nós submeteu e nações colocou sob os nossos pés. Ele escolherá a nossa herança, o esplendor de Iacove, a quem ele ama. Eleva-se Deus ao som da teruar, que é exatamente o som do chofar. E o som do chofar tem muito a ver com os últimos dias. O Eterno na voz do chofar, ou seja, eleva-se a Deus ao som da teruá, o Eterno na voz do chofar. Ou seja, o chofar ele prenuncia realmente a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que é o prenúncio para a adoração ao único e o verdadeiro Deus. Entoai salmos a Deus, cantai ao nosso Rei, ou seja, Deus, o único Deus, ele é o Rei
no sentido maiúsculo absoluto da palavra. O Rei dos reis, ou seja, é o único e verdadeiro rei sobre todos os governantes existentes. Então cantai ao nosso rei, elevai-lhe preces, porque Deus é rei em toda a terra. Entoai-lhe hinos com harmonia. Nunca duvide que Deus é o que governa como rei todo o universo. Ah, mas as coisas estão feias e vão ficar pior ainda. Prepare-se. Vão ficar pior ainda. Prepare-se. Não é brincadeira, não. Vai ficar pior. Entendeu? Lembra daquele ditado? Para ficar bonito, precisa ficar feio primeiro? Lembra-se das escrituras que falam em várias partes que antes que comece a brilhar os primeiros raios do novo dia, é preciso que as trevas alcancem o seu ápice? Vai ficar feia a coisa. Se prepare. Porque Deus é rei em toda a terra, entoai-lhe hinos com harmonia. Deus reina sobre todas as nações. Deus está no trono de sua santidade. Os príncipes dos povos, os governantes, os mandatários e aqueles que se acham que estão acima de tudo e de todos, querendo usurpar o trono divino, né? Então os príncipes dos povos se reuniram ao povo do Deus de Abraão, ou seja, os povos, seus governantes, se reunirão em torno do povo judeu para buscar o favor de Deus, as misericórdias de Deus. Sofonias capítulo 3. Se você não leu ainda, depois da live, vai dar uma lidinha lá em Sofonias capítulo 3, ok? Apesar que vamos falar alguma coisa aqui. Então os príncipes dos povos se reuniram ao povo do Deus de Abraão, reconheceram que que ao Eterno obedecem todos os guardiões da terra. Magnificente é sua grandeza. Amém, vem amém. Um outro detalhe aqui que nós precisamos estar focando. Reconheceram que ao Eterno obedecem todos os guardiões da terra. Aqui, o salmista, os filhos de Corá, ele está dizendo que os guardiões da terra, que são os anjos. Então, há um anjo que é o guardião do Brasil. Há um anjo que é outro anjo que é o guardião da Argentina, há outro anjo que é o guardião lá da Venezuela, há outro guardião que é lá dos Estados Unidos, há outro guardião que é lá da França, patati patatá, ou seja, em cada nação há um guardião. E esses guardiões, todos eles obedecem ao único rei, ao Eterno. E por isso, magnificente é a sua grandeza. Dentro da nossa Aliá, Parashá, livro de Shemot, nós somos e seremos desafiados a ver Deus no meio à escuridão. Somos e seremos desafiados a vermos Deus no meio da maldade que os nossos olhos físicos contemplam. Você pensa que fé, emuná e bitachon, confiança em Deus, é brincadeira? Não é não. De jeito nenhum. Muitos fazem até piquenique, brincam
acham que Deus, como foi dito essa semana passada, muitos líderes religiosos acham que podem ordenar a Deus a fazer isto ou aquilo. Então, amados, né, dentro desse aspecto aqui, que tem muita conexão com a nossa paraxá da semana, vai Erá, que é a 14ª do nosso novo ciclo dos estudos de Torá, 5.783, e dentro do livro de Êxodo, Shemot, Nomes, é a nossa terceira porção dentro do livro, certo? E unindo a nossa paraxá da semana, vai Erá, que você pode entender como ele aparecerá ou eu apareci, e é exatamente dentro desse contexto em que o Eterno falando com Moshe, né, ouvindo os reclames, né, de Moshe, porque maltrataste este povo, né? Então é onde que Deus fala para Moshe, Vaierá, eu apareci aos patriarcas, certo? E quando fala ele aparecerá, é exatamente o desafio lançado para nós, para as gerações futuras pós-Moshe e a geração do deserto, tanto para o povo judeu, para como os Bnei Noah, os não-judeus que abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico. São os desafios. Não é assim. Não é assim. Você, para nascer, você precisou de um sêmen, um ovário, para ser fecundado. Você teve de 7 a 9 meses para você poder vir à luz. E depois que você veio à luz, você precisou preencher as etapas da tua vida. Bebê, nenê, criancinha, adolescente, jovem, adulto e aqueles com mais vigor, chegando à idade dos 70 anos ou após os 70 anos. Então você não chegou aos 70 anos assim. A nossa fé, a nossa confiança em Deus é um exercício diário que somos desafiados. Você pede paciência para Deus, Deus vai te dar paciência? Ou ele vai permitir que venham situações em que você tem que exercer paciência? Você pede confiança a Deus? Deus vai te dar confiança? Ou ele vai te dar situações em que você se sinta na beira do precipício e você tem que tomar uma decisão de confiar realmente em Deus e na sua providência, ou se lança abismo abaixo. Entendeu? Assim somos desafiados. E por isso, próprio Moshe foi desafiado a ver Deus diante de tudo aquilo que ele estava vendo. Por isso que ele reclamou com Deus. Depois que tu me enviaste, piorou a situação do povo. Por quê? Maltrataste esse povo. E então Deus diz, Vaierá, Abraham, Isaac e Jacob, eu apareci aos patriarcas e eles não me questionaram. Eles tomaram posse da fé e da confiança. E é o nosso desafio. Moshe não estava duvidando, por assim dizer, literalmente, da questão do agir de Deus, da justiça de Deus. Mas ele estava expressando uma indignação humana, representando exatamente gerações posteriores, como nós. Porque Deus permitiu com que tal coisa acontecesse com tal pessoa. Porque Deus permitiu porque acontecesse algo com o nosso Brasil, com o nosso povo. É aí que estão os nossos desafios.
para vermos Deus agindo e trabalhando. Parece, para Moshe, naquele momento, parece que tudo estava sendo em vão. Parece que a luta por ter dias melhores, parece que nada foi em vão para o povo brasileiro, para o Brasil, para outras nações que a semelhança ou pior do que nós se encontram atualmente. Parece que tudo foi em vão? Não. Deus está precisando, entre aspas, dos Moshes da vida, de emissários, emissárias. Está precisando de homens e mulheres, jovens, que aceitam o desafio e encontram Deus no meio às trevas, encontram Deus no meio à maldade e faz com que a luz brilhe no meio da escuridão e a bondade divina se revele no meio da maldade, usando você para ser o emissário de Deus. Aquele que leva boas novas. Por isso, através do profeta Ishaiah, está escrito: bem-aventurado, feliz, são os pés que anunciam a paz, que anunciam Hashem Shalom, o Deus da paz. Então nós somos desafiados a isso. Ah, mas é porque isso, porque aquilo, vou passar a mão na espada, vou pegar um tanque de guerra, vou pegar uma metralhadora, vou fazer... Não. As tuas armas é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. As tuas armas são as 7 leis de Noé para um mundo melhor. As tuas armas são as preces ao único Deus, ao único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Essas são as melhores armas que nós possuímos. Por isso que o sistema quer que percamos a consciência de Deus, família e liberdade. Então os nossos desafios são reais. E é onde que nós precisamos estar no nosso exercício diário, as nossas preces diárias, o nosso Shema diário, as nossas boas ações, a nossa Tzedaká, a nossa Teshuvá. É assim que nós trazemos luz para esse momento conturbado, perturbado, obscuro, que está escondendo a presença divina, está escondendo a luz divina, está escondendo a verdadeira justiça, a verdadeira palavra que liberta. E você é o mensageiro de Deus, o emissário de Deus, para romper estas barreiras e revelar o que é luz, verdade e infinito. Então, por isso, Moshe, ele realmente aceitou o desafio. E ele não perdeu nenhuma oportunidade de poder falar com Deus e abrir o seu coração para Deus. A sua indignação daquilo que ele estava vendo, mas que no momento não estava compreendendo, mas não estava duvidando de Deus, das suas ações, da sua forma de agir, da sua justiça. Mas ele não estava, era compreendendo o porquê que ficou pior. Mas aí, nos comentários de Irache, dos sábios do povo judeu, eles nos comentam dizendo que Deus permitiu isso para que houvesse mais união e unidade no povo. Porque um começou a socorrer o outro, um começou a ajudar o outro. Não se deteram com o sistema, não se renderam à crueldade do faraó,
e criando ira, ódio um contra o outro, que era o desejo do sistema, que era o faraó, que representava o sistema daqueles dias, o ódio para com o próximo, a animosidade, a inimizade, a bronca, a raiva contra o próximo. E aí foi onde que o povo judeu se uniu mais no amor fraterno. O sofrimento foi para levá-los à união e à unidade e clamar em uma só voz a Deus. Então, por isso, a coisa vai ficar feia ainda. Ainda está tudo na sua normalidade, sabia? Você vai no supermercado, você compra o que você quer. Você vai no posto de gasolina e você ainda coloca combustível no seu veículo. Ainda você pode ir e vir. Vai ficar pior. Já pensou na hora que você chegar no supermercado e ali dizer, você só pode levar 1 quilo de arroz. Você só pode levar a asa do frango e não o frango inteiro. Você só pode levar um bife. E olha lá ainda, porque se você não for idoso ou não tiver um doente em casa devidamente comprovado, você não vai poder levar bife. Feijão? O quilo? Não. Tá aqui uma porçãozinha para você, 2, 3 colheres de sopa, por exemplo. Estamos dando exemplos, ok, gente? Para você poder entender como que a coisa pode ficar pior do que você imagina. Lembra de Jó? O povo judeu viveu essa realidade dentro do Egito, dentro do sistema. Bens, propriedades, posses, riquezas, dinheiro, poupança, salário, um emprego seguro, que representa as riquezas. Filhos, ele perdeu todos. Existem várias formas de perder filhos, ou ameaças de perder filhos. E depois, a própria saúde. Etapas. Lembra que a escravidão no Egito teve 4 etapas? Aperceba-se na própria história, tanto do povo judeu no Egito, posterior a isso, até a presente data, entre países, nações. O sistema sempre segue 4 etapas. Vai ficar bem? Vai ficar bom? Sim. Porque estamos nos dias finais para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Mas ainda não estamos em união, em unidade que deveríamos estar. Por que você fica na sua casa e não vai para o Kabbalat Shabbat, junto com os Benei Noach, na sinagoga Benei Noach, da sua região, da sua comunidade, dos seus estados, e por aí afora vai? O que você fica fazendo em casa? Você pode dar muitas desculpas, mas nenhuma delas justifica. Negligência. Precisa atarrachar mais um pouquinho para correr, para se unir, estar em união, em unidade com o povo Benei Noach, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica? Deus sabe o quanto que precisa e o quanto que ele vai precisar permitir que os guardiões usem os seus instrumentos, os perversos, sistema e companhia limitada, para apertar, para haver união, unidade em buscar a Deus. Por que você
não faz as suas preces diárias? Faz de vez em quando. Por que que você não faz techuvá diária? Faz de vez em quando. Por que que você não estuda a Torá e as 7 leis de Noah, a não ser de vez em quando? Por que que você não faz de tzedakah? Faz de vez em quando dá vontade, quando não sei o que, quando não sei o que lá, arruma tantas desculpas para fazer de tzedakah. Precisa piorar? Sim. A história nos ensina. Amados, não escutem profetas que estão aparecendo por aí afora, com um monte de profecias daqui e dali. São pessoas, muitas vezes, que conhecem muito bem a história bíblica e está enganando as pessoas usando profecias. É só conhecer a história bíblica, meu Deus do céu. É só conhecer a história contemporânea e você não será enganado por ninguém. É você estudar para não ser enganado. E as pessoas ficam correndo atrás de profetas dentro do mundo evangélico cristão, e mesmo entre os Benenô, fica procurando, entre aspas, rabinos profetas que estão aí, fora do nosso compêndio Rabad, alguns, falando dos últimos dias, das coisas, e as pessoas estão se rendendo a eles, e eles estão fazendo assim, ó, para cá e para lá, e as pessoas estão aí se entregando, entre aspas, aos profetas. É Bíblia, é Torá, são os profetas, são os salmos que nos mostram isso daí. Moshe estava sendo desafiado a tudo isto para trazer esta compreensão ao povo naqueles dias em preparação à redenção. As coisas pioraram e precisaram piorar para que a redenção eles pudessem almejar com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu ser, pela redenção. Como sua única salvação. Deus que opera a redenção. E os dias não são diferentes. É tão bonito nós vemos o Salmo 47, que nós acabamos de ver. Vermos Sofonias capítulo 3, verso 9, né? Que é muito bem falado nesse sentido. Farei então com que os povos voltem a conhecer uma língua pura, o hebraico, com a qual todos possam invocar do mesmo modo, juntos, unidos em unidade, o nome do Eterno, para servi-lo com seus sentimentos unidos. Foi o que aconteceu momentos antes da redenção do povo judeu no Egito, e é o que está para acontecer. Momentos antes da redenção do povo judeu, a coisa ficou ruim. Momentos antes da redenção com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, as coisas vão ficar ruins. Ou ruins. Vai ficar feio. Você pega Sofonias capítulo 3 aí, e você leia o capítulo inteiro, mas para ficarmos aqui dentro desse contexto, veja bem o que nos fala aqui, né? A partir do versículo, o versículo 6, né? Eu exterminei nações, suas torres foram destruídas, esvaziei suas ruas de maneira que ninguém passa por elas, e suas cidades estão em ruínas e sem habitantes. Isso daqui está falando sobre a ruína dos poderosos, a ruína dos perversos, a ruína dos iníquos. Então eles têm a data de validade confirmada do seu vencimento, o seu ponto final.
Depois o verso 7 diz assim, diz Deus: sabei apenas me temer e aceitar advertências para vos corrigir. Então, o castigo não é castigo. O castigo que nós chamamos de castigo é, de fato, uma advertência com qual finalidade? Para sermos corrigidos, para podermos nos afinarmos com Deus, para juntos em união e unidade, possamos numa só voz estarmos clamando a Deus pela redenção, pelos dias de Mashiach. Continuando. E não será destruído o vosso templo. Então, a história. Agora você pega a história. A destruição do primeiro e segundo templo. Por que aconteceu? Porque o povo judeu não permaneceu em união, em unidade, em servir a Deus. Abandonaram a Deus, foram atrás de ídolos. Tornaram-se inimigos um do outro, os próprios irmãos. Veja o que está acontecendo diante dos teus olhos dos nossos dias. A redenção não pode se revelar assim. É necessário a advertência para nos corrigir, todos os povos, para haver união e unidade. Ainda não chegamos no verso 9 do capítulo 3. Nós estamos no versículo 7. Ou seja, e não será destruído o vosso templo, apesar de tudo que determinei contra vós. Mas em vez disto, preferistes, desde o amanhecer, corromper todas as vossas ações. Por isso, tereis de esperar, diz o Eterno, até o dia em que eu me levante contra eles, os vossos opressores, para cumprir minha decisão de reunir as nações opressoras e agrupar seus reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e toda a minha ira. E farei então com que os povos, agora que nós estamos no verso 9, farei então com que os povos voltem a conhecer uma língua pura, com a qual todos possam invocar do mesmo modo, ou seja, universalmente, numa só língua, o hebraico. E se você falar aí, né, no seu pensamento agora, ou falar com alguém que está do teu lado, mas eu nem sei o português direito, vamos saber o hebraico? Está vendo como que precisa da repreensão para corrigir-vos? Porque você ainda continua olhando para o seu umbigo, para o seu ego, e não está contemplando o poder de Deus, que nos ensinará esta língua pura em sua plenitude nos dias de Mashiach. Então tereis que esperar esse momento. Então, aqui nós temos incluso dentro de todas essas, dentro dessa profecia, nós temos várias coisas. Entre elas, o toque do shofar, o toque da trombeta, nesses momentos em que Mashiach estará iniciando o seu reinado, a sua revelação. Veremos o povo judeu de entre as nações saindo completamente de entre as nações, retornando para Eretz Israel. E quando o último judeu deixar a nação em que ele estiver, então nós veremos aqui se cumprindo a questão das nações opressoras que através dos milênios sempre estiveram oprimindo o povo judeu e sempre estiveram oprimindo aqueles que amam o povo judeu, aqueles que amam a sua Torá, o seu Deus,
e que tem abraçado o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. As nações opressoras se reunirão para, entre aspas, tentar, colocar, entre aspas, o seu plano de eliminar, exterminar o povo judeu e a terra de Israel. Então eles se reunirão, as nações opressoras, para agrupar os seus reinos, os seus exércitos e marcharem contra Israel. E ali é onde que eles serão completamente eliminados. E as nações, não os Benei Noach, que perseveraram no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, mas as nações estarão entrando num grande parafuso, que nem cego perdido no meio do tiroteio, ou como cachorro que cai da mudança, não sabe para onde que vai. E aí é que estarão os Benei Noach entre as nações, para trazer a luz, orientação, direção de que juntos precisamos nos unir com o povo judeu, para que de Jerusalém saia a palavra, que é a Torá, para as nações. E então, nesses dias, todo o espírito de sabedoria de Mashiach, que é a sabedoria de Deus, ela não estará somente com o povo judeu, mas ela estará com todas as nações, e aprenderemos o hebraico completamente, perfeitamente, com todas as suas nuances, e nós estaremos numa só voz, junto com Mashiach e o povo judeu, adorando o único e o verdadeiro Deus. Então a redenção, ela tem um pré-requisito. E nesse pré-requisito é onde somos, como Moshe foi desafiado, a ver Deus no meio de todas as trevas, escuridão e maldade. Encontrando os verdadeiros e ricos tesouros, inclusos na maldade e nas trevas, os diamantes, o ouro e a prata, que são devidamente purificados de todas as suas impurezas em fornos altamente aquecidos. Então Moshe, ele estava apenas falando com Deus, demonstrando, como diz os nossos mestres, os nossos sábios, fala que realmente Moshe, ele gritou para Deus, não num tom de desafio a Deus, de incredulidade a Deus, duvidando dos seus atos, da sua justiça, mas aquilo que ele não estava compreendendo naquele momento. Então ele gritou a Deus: por que maltrataste este povo? E então Deus fala: Vaierá Avraham, Itzahak e Jacob. Eu apareci a eles e eles não duvidaram da minha palavra e das minhas promessas. Então Moshe foi desafiado a tomar posse desta herança de Emuná e Bitachon, dos patriarcas e das matriarcas. Todo Benei Noach é desafiado no mesmo contexto, porque nós estudamos Torá, nós estudamos sobre os patriarcas e as matriarcas. Então todo Ben Noach e Bat Noach somos desafiados a tomar posse dessa herança de fé e confiança. Que o que nós estamos vendo é exatamente o que Deus está permitindo acontecer para que possa se revelar a verdadeira luz e a verdadeira justiça. E o sistema
como sabe que o seu tempo de validade está muito mais curto do que possamos imaginar, então ele está se lançando com toda a sua ira. Ele está se lançando com todo o seu ódio contra a luz, contra a justiça que vem do único e o verdadeiro Deus. O Deus dos Hebreus, como Moshe falou ao faraó. E como nós falamos e devemos continuamente falar ao sistema. O nosso Deus é o Deus dos judeus, é o Deus de Israel, é o Deus dos hebreus, é o Deus dos nossos patriarcas e matriarcas. E não abrimos mão disto. Emuná e Bitachon. Então, depois que os fatos foram devidamente esclarecidos para Moshe, então simplesmente Deus, ele fala para Moshe, vá ao faraó e diga a ele, o Deus dos hebreus está dizendo, deixa sair o meu povo para me servir. Então nessa paraxá da semana, nós teremos as 7 primeiras pragas que estarão dentro da nossa paraxá da semana. Então, se, para uma linguagem simples, para que nós possamos entender a realidade dessa questão aqui. Se as coisas vão ficar ruins e nós temos diante de nós essa realidade, temos, sem sombra de dúvidas, temor sobre isto, porque não sabemos exatamente como virá. Mas nós sabemos o que vem depois. Se prevalecermos na nossa emuná e no nosso bitachon para com Deus. De antecipadamente, Deus já nos garante a proteção, a vitória e o sucesso. Mas para os perversos, não há esperança nenhuma. Porque para eles, venceu o tempo de validade, é ponto final para eles. Por isso que eles estão desesperados. Não temamos os supervisores egípcios que impuseram sobre o povo judeu naqueles dias duros trabalhos, penosos trabalhos. Não temamos os supervisores egípcios, entre aspas, do tempo presente. Porque a promessa da redenção, ela é real e verdadeira. Se não naufragarmos na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, o líder espiritual máximo da nossa geração, ele falou que nós somos a última geração para a revelação de Mashiach. Então a nossa geração tem essa promessa preciosa, que o justo e o verdadeiro Mashiach se revelará a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Para sarar e curar os 4 reinos. Então, faraós, mandatários, ditadores, supervisores, venceu sua validade e o seu lugar não se achará mais. A luz prevalece, a justiça prevalece, o bem prevalece, porque estes não têm data de validade. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que o nosso desafio é ver a Deus, não com os nossos olhos físicos, carnais, mas vermos a Deus como os nossos patriarcas e matriarcas viram, numa percepção espiritual, olhos espirituais, tomando posse das suas promessas e da sua palavra. Por isso,
Esta fé nos permite viver completamente os momentos finais do nosso exílio, clamando pelo seu final e, entre aspas, exigindo de Deus, no bom sentido, aproveitando ao máximo nossos momentos finais para a redenção. Com este mérito, nós poderemos então apressar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Portanto, o que temos diante de nós é exatamente esta realidade. É o momento máximo que nós estamos vivendo da nossa história e da história da humanidade. E você é o convidado especial de Deus para ser sócio com Ele nesse projeto final. Viver a fé e a confiança em Deus. Não sendo dominado pelo sistema, pelas trevas, pelas injustiças, pelo ódio, pela ira, mas usando todos os antídotos contra estas coisas. O sistema, o antídoto dele, o único rei, o verdadeiro rei dos reis, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Contra as trevas, a luz da presença divina em tua vida e através da tua vida. O mal, praticando boas ações, boas obras, bondade, atos de caridade, doações, ofertas, dízimos, tzedakah. Contra o mal, fazendo o bem, praticando a bondade. Dessa forma, os dias de validade do mal, do perverso, do sistema, também são abreviados. E ele chega ao seu ponto final antes do que eles pensam. E a revelação de Mashiach se apressa. À medida que nós nos unimos, mantemos a unidade e vivemos emuná e bitachon. Então, como Yosef, ele muito bem lembrou, né, exatamente aos seus irmãos, dizendo: Ve'elokim, pakod e efikod etchem. Deus seguramente se lembrará de vocês. E Yosef, ele falou naquele momento para os seus irmãos, e os seus irmãos passaram após as gerações posteriores, por isso está lembrará. Mas quando Moshe chegou, e os anciãos questionaram, perguntaram para Serach, a filha de Asher, neta de Yaakov, sobrinha de Yosef, e aí, o que você tem para nos dizer? E ela disse: isto eu ouvi do meu pai, do meu avô e do meu tio, que o emissário de Deus, o instrumento libertador de Deus, ele dirá: pakod e efikod, eu me lembrei de vocês. Esta é a mensagem que nós temos que tomar posse, vivê-la e levar aos nossos amados irmãos brasileiros e todas as nações, se Deus assim desejar e permitir, que a sua voz alcance outras nações. Ve'elokim, pakod efikod etchem. Deus seguramente se lembrará de vocês, de nós, desta geração. E este é o nosso tempo. Por isso, a semelhança de Moshe, não vamos
nos deixar dominar pelo que o sistema, escuridão, injustiça, ódio, raiva, ira daqueles que estão a serviço do sistema dos dias atuais. Mas vamos usar todos os antídotos e todas as nossas, entre aspas, armas espirituais, porque é assim que nós podemos, como outrora tantos outros, Moshe e tantos outros, vencer o sistema e o perverso nos seus dias. E este é o nosso tempo. Que Hashem fortaleça os Bnei Israel, os Bnei Noach, que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para viver esse momento precioso da história da humanidade. Finzinho do 6º milênio, para adentrarmos no 7º milênio, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final. Para que, em Mashiach, os 4 reinos sejam devidamente curados, sarados, o mal, sistema, perversidade, trevas e companhia limitada, guerras, ódio, inimizades, doenças e por aí afora vai, sejam completamente banidos com a redenção final com o Mashiach. Você é o mensageiro de Deus para esta hora. Deus te escolheu e te colocou neste momento para fazer parte dessa história magnífica que Deus tem. Veja Deus através destas trevas do sistema. Encontre Deus de forma surpreendente, preciosa e maravilhosa através destas trevas, porque é aí que nós encontramos os verdadeiros diamantes que está em nosso interior, a centelha divina, fazendo as chamas ardentes de amor por Deus e a sua obra, para que nós venhamos, momento a momento, amar e amar ardentemente o nosso Deus e o seu projeto. É o primeiro dia da nossa semana para o Shabbat. Até amanhã. E hoje temos aí uma noite em branco, que as vossas orações alcancem o favor divino para nos dar a sua proteção. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.